Bom, e outra informação que eu apurei agora é de que já começou um diálogo com as instituições bancárias para renegociar as dívidas, mas a Prefeitura tem um desafio, tem um problema. A informação que eu tenho é que a nota C na avaliação da União em relação ao crédito da cidade de Teresina, vamos dizer, está numa categoria C, quando poderia estar numa categoria A, por exemplo, você tem a facilidade de negociação, né? Teresina tem uma avaliação de nota C. Essa avaliação está dificultando o diálogo nesse momento para conseguir, vamos dizer, juros mais baratos na renegociação da dívida bancária de 33 milhões mês que a Prefeitura possui. Tá? Então está aí as informações que a gente está trazendo a respeito do assunto. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Kennedy, já está aqui com a gente, Kennedy Barros. Quero desejar mais uma vez uma boa tarde. Gostaria de perguntar para o senhor, aproveitando o conhecimento técnico que o senhor possui, é fácil para o poder público, por exemplo, dialogar com uma instituição privada depois de um contrato assinado para renegociar uma dívida? É tão fácil quanto é, por exemplo, para um ente privado, para uma empresa privada ou para uma pessoa física? Como é que isso funciona? Eu começo elogiando a equipe pela exposição que fez desse trabalho com relação à capacidade de endividamento do município e sobre as consequências que trouxe. Todas as vezes que você vai pedir o empréstimo em si não é ruim. Agora, é preciso que ele seja definido o fim para que venha e, consequentemente, o retorno que vai trazer. Fazer o empréstimo com juros acima dos praticados no mercado, ou seja, há empréstimos mais vantajosos. Então, nesta lógica aí, nós vimos aí empréstimo que tem no mercado com taxas menores. Então, eu escolhi um caminho de buscar um empréstimo com taxa mais elevada. A taxa mais elevada, às vezes, ele é até mais fácil para garantir um empréstimo, mas ele onera mais o município. Então, rever um contrato dessa natureza não é tão simples, mas é possível. Agora, acho que a gestão, e sua pergunta foi pertinentíssima, que ora está à frente do município, tem que jogar nisso. Levar para os patamares dos contratos que existem, inclusive mostrando municípios capitais no Brasil que têm empréstimo dessa natureza com outros preços. Só em ajustar esse valor, aquele montante de 33 milhões mensais poderá sofrer um decréscimo, consequentemente, é uma possibilidade de aumentar a capacidade de investimento da Prefeitura. Agora, presidente, eu estava conversando com uma dessas fontes, né, que tratam, discutem, debatem, conversam, inclusive, nessas negociações, e eu falava a respeito dessa questão da nota da cidade de Teresina, essa nota C. Primeiro, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é essa classificação e como é que isso impede ou dificulta um diálogo nessa redução de juros. Eu vou começar dando um exemplo nacional que serve para retratar bem o local. O ministro Haddad, uma das coisas que ele tem se esforçado muito, e eu digo isso com base em acompanhamento de análise de finanças e de gestão fora daqui de Teresina, ele tem procurado melhorar seu conceito do país nessas empresas que classificam as gestões. Porque ele conseguindo isso, ele consegue com outros agentes do mercado emprestar com um juro mais privilegiado. Ou seja, há informação de que se o dever de casa feito com base no que essas agências apontam para poder emprestar o dinheiro acontecendo, você pode se dar o luxo de, uma vez conseguindo essa classificação, recorrer a outros fundos que emprestam mais vantajosos. Há quem diga que esta diferença é algo em torno de 100 bilhões. Seria o quê? A metade dos recursos que são gastos com o Bolsa Família, só de economia por um empréstimo ter sido repactuado. Então, da mesma lógica que você coloca aí, uma empresa dessa vai emprestar, ela tem uma série de exigências. Quando o órgão que vai pedir o empréstimo tem uma capacidade de investimento, um planejamento melhor, claro que ele vai conseguir uma situação mais vantajosa. É perfeitamente lógico seu raciocínio. Presidente, existe uma capacidade de endividamento que a Prefeitura de Teresina já ultrapassou, inclusive, né, com a quantidade de déficits que já equiparam para esse ano e para o próximo.
A partir de agora, existe uma medida administrativa, que é o que o prefeito está tentando fazer, suficiente para angariar todas essas dívidas? Ou vai ser necessário medidas legais, judicializar essas dívidas para poder que a pública continue funcionando? Cada caso é um caso. Por isso que eu digo muito, quando esses empréstimos são solicitados, a primeira lógica deles é ir para o parlamento avaliar e autorizar. Como é interessante o Poder Legislativo levar a sério essa tarefa, porque existem empréstimos que são necessários, podem fomentar o investimento na capacidade produtiva do Estado, consequentemente pode ter retorno e é plenamente justificado, mas pode ser uma linha de endividamento que só vai gerar, como o próprio nome já diz, endividamento, consequentemente, vai arcar com prestações caras a ser pagas em anos e, consequentemente, diminuindo a capacidade de investimento. O que você está querendo dizer é o seguinte, se alguém toma um empréstimo, uma cidade toma um empréstimo para construir uma linha férrea, aí paga todo mês 10 milhões, mas essa exportação de minério por essa linha férrea gera 50 milhões de renda, esse tipo de... O exemplo é perfeito. O exemplo é perfeito. Seu exemplo é perfeito. Ou seja, eu estou fazendo um endividamento para captar uma estrutura que vai me possibilitar arrecadar mais, ter mais benefício fiscal. Consequentemente, parte desse empréstimo vai ser pago com resultado e capacidade produtiva. Por exemplo, eu não tenho um porto. Há estudos que dizem que o simples estado do Piauí não tem um porto perde 600 milhões por ano. Então, ter uma linha de esforço para, através do intermodal, através de um escoamento de produção via porto do Piauí, satisfazer financeiramente o Estado, sim. Então, daí a necessidade de você saber qual tipo de investimento busca e por que ele é importante para o Estado. Entendi. Então, ou para o município. Presidente, então nesse caso de Teresina, com o empréstimo do Banco do Brasil, já não seria possível, porque foi um empréstimo para uma emergência na saúde. Então não tem nenhum lucro vindo disso. Inclusive é só um gasto que se soma. Então quais seriam as saídas em casos como esse? Você lembra o final do ano, quando teve aquela história da liberação da operação de crédito do Banco do Brasil? Eu, como presidente, bloqueei esse recurso. Está justificada a prudência? Ou seja, existia um empréstimo. Eu não estou dizendo que o dinheiro do empréstimo ia ser mal utilizado, longe de dizer isso, mas eu estava dizendo que gastar esse dinheiro em poucos dias não é uma situação oportuna. Será que este dinheiro, estando em caixa, diante de uma realidade desta, com o dinheiro em caixa, um distrato não era mais fácil? São situações que a gente, às vezes, acha ruim quando questionado, mas quando o tempo passa, a gente vai analisar, pode perceber que não foi tão vantajoso. Aí tem a lógica de que já foi aprovado pelo parlamento, o dinheiro já foi recebido, os termos estão pactuados. Pode haver alteração? Pode. Nada impede dos contratantes pactuarem uma nova situação. E uma delas, eu acho que o município está pensando certo, como você colocou aqui. Mostrar que os juros praticados no empréstimo são maiores do que determinados empréstimos para agentes públicos também no mundo da gestão pública. Então, por que não adequar a estes que são mais vantajosos para a municipalidade? Consequentemente, vai abater as prestações. Ao invés aí, que é o que se busca, dos 33 milhões que você se refere, que são pagos e que é diminuindo a capacidade de investimento do município, ele reduzido aí, eu não sei, para 30, 28, 27, seja o que for, eu estou hipotetizando o número, o que importa que é economia para investir em setores essenciais. Agora, presidente, do que pesa a importância, por isso essa abordagem que o senhor faz aqui, do empréstimo, mas o empréstimo é um componente apenas da situação fiscal desvantajosa da prefeitura no momento. Tem aí um endividamento de quase R$500 bilhão com o IPMT, com repasses que não foram feitos da parte patronal, 120 ou mais de 100 milhões de reais da Fundação Municipal de Saúde, empenhos que foram cancelados, que totalizam perto de 400 milhões de reais com fornecedores, obras, serviços prestados. A Prefeitura já enviou para o TCE, órgão que o senhor comanda, cerca de 3 mil processos envolvendo essas situações financeiras que foram herança da gestão anterior, ou de gestões anteriores. E aí, agora, como partir para analisar essa situação, para apontar um caminho para que a Prefeitura... Ontem o prefeito até chegou a dizer, olha, punir, não sou eu que vou propor punição, quem tem que fazer isso são os órgãos de controle. Como é
que o TCE, o que está ao alcance do Tribunal de Contas do Estado nessa análise? O órgão de controle, como o tribunal, a primeira coisa que ele faz é, de posse das informações, averiguar o que é fato e o que não é. Até mesmo para poder lidar com responsabilidade, porque o bem chamado moral é o maior patrimônio de uma pessoa. Então, você chegar a uma conclusão de que houve desonestidade, de que houve desvio, de que houve uma aplicação sem um processo findo, no meu entendimento, é assodamento. Então, o que o tribunal faz é buscar as informações, ter prudência nas informações, abrir um processo onde o princípio da ampla defesa e do contraditório, que é o que determina a Constituição Federal, na sua máxima plenitude, seja disponibilizado e aí sim chegar a um veredito. Então, o que se tem hoje, por exemplo, essas 3.000 informações que chegaram no tribunal, na realidade não foi um ato do controle interno. Porque quando é um ato do controle interno, e o controle interno pode fazer isso, abrir inclusive a tomada de conta especial, ou seja, o próprio controle interno percebe que houve falha, que houve indício de má aplicação, ele abre uma discussão, de posse do processo iniciado, passa para a segunda fase, que é no âmbito do Tribunal de Contas, ou seja, a instrução e o julgamento num aspecto que vai possibilitar chegar a um resultado. O que chegou hoje... O interno, como o próprio nome diz, é a própria prefeitura. Exatamente. Integrantes da prefeitura que olham, opa, isso aqui tem um erro, vamos fazer aqui um novo processo. Exatamente. E este levantamento, ele não é um mero levantamento, ele é um processo. Ele tem parecer, ele já chega no âmbito do tribunal, pronto, uma formalização mais, em termos de instrução, adequada. Quando não é assim, o que chega é uma informação. Então, quando chega uma informação, o tribunal vai ver se procede ou não procede, ou se procede até que altura procede. Em outras palavras, esses 3.000 informações, elas vão demorar a ser analisadas, porque o TCE vai começar do zero essa análise. Uma coisa é um processo chegar em nível de processo de tomada de conta especial. Eu dou um exemplo. Os ministérios fazem convênio com os estados, com o município e repassam recursos. Aqueles recursos repassados, eles são objeto de auditagem pelo próprio governo federal. A própria CGU monitora essa aplicação, que é o controle interno da União. Os próprios ministérios têm seu controle interno. Quando há uma anomalia detectada, aciona-se a CGU, provoca-se uma explicação por parte do gestor e, em seguida, abre-se o processo de tomada de conta especial. Ali já é a instrução. Quando vai para o Tribunal de Contas da União, é a segunda fase do processo, que vai passar pela finalização e, consequentemente, por um veredito. E aí eu estou dizendo é que essas informações são boas? Sim, elas servem para o tribunal levar em consideração no acompanhamento das contas públicas que faz de todas as gestões. Agora, uma coisa é elas já chegarem formalizadas, com o processo em curso, mas com os indícios já no rumo apontado para você, na celeridade, fazer a conclusão final. Então, uma coisa é uma informação, outra coisa é um processo já instalado. Nós, inclusive, tivemos o cuidado, está marcado já uma audiência com a Procuradoria-Geral do município, que é uma procuradoria muito responsável, a procuradora também tem tido um zelo muito grande nisso, para o tribunal fazer estas comunicações e dizer como esse processo pode ser de uma forma mais célere. Passa pela instrução das tomadas de contas, já no âmbito da própria municipalidade, formalizando-se assim os processos com as informações que o município tem para, consequentemente, desembocar no Tribunal de Contas e dar mais celeridade. Presidente, com esse veredito, esses dados que foram encaminhados pela Procuradoria para o TCE, eles são de uma gestão anterior, não dessa que está correndo agora. Isso. Então, a responsabilização por essas contas, por essas, talvez, algumas dificuldades, algumas desorganizações, se podemos colocar dessa forma, vão ser responsabilidade de quem? Como que vai ser feito esse processo de responsabilização? No âmbito da gestão pública, existe uma responsabilização do gestor, no caso o prefeito, que é mais macro. O prefeito não é ordenador de despesa. Quem ordena despesa são os secretários. Às vezes a gente ouve e diz, o tribunal emitiu um parecer recomendando a aprovação das contas do prefeito tal. Emitiu um parecer recomendando a reprovação do prefeito fulano. Emitiu um parecer recomendando a aprovação das contas do governador tal. Por que é parecer? Porque o ato de julgar as contas do governador é do Poder Legislativo. Porque aí não é uma questão de ordenação de despesa. A gestão é analisada de uma forma mais macro. Responsabilidade fiscal, índices cumpridos ou não cumpridos, resultados mais assim globais. Com relação aos atos de gestão em si,
que responsabiliza e compromete quem ordena, aí não é Câmara Municipal, nem Assembleia Legislativa, nem Congresso Nacional. Aí o próprio tribunal faz um julgamento que leva à inelegibilidade, um julgamento que pode levar à recomposição do erário através de ações civis. Mas aí atinge o secretário ou o dirigente. Exatamente. Que pode levar a encaminhamento para os Ministérios Públicos para eventual responsabilidade do campo criminal, penal, aí já envolve pena privativa de liberdade. Então, são aspectos distintos. Uma coisa é o prefeito ser julgado, e ele é julgado pelas câmaras municipais, o governador pelas assembleias legislativas e o presidente da República pelo Congresso Nacional. Mas é um julgamento, como eu lhe disse, no âmbito político. É um resultado macro da gestão. No âmbito ordenação de despesa, não tem julgamento do Poder Legislativo, nem parecer. É julgamento que faz, inclusive, coisa julgada administrativa. Presidente, a gente sabe que, do ponto de vista na administração pública, aquilo que é discricionário, aquilo que o prefeito, o gestor, o ordenador de despesa pode fazer assim, para melhorar as coisas, é tudo cercado de muitos limites da lei. Então, a negociação ela não é como no âmbito privado, que você vai lá, conversa com o fornecedor, o prestador de serviço e ali resolve os valores. Existe um processo. A prefeitura já disse que vai negociar com cada um dos fornecedores ali na educação para ver a questão da merenda e tal. Existe uma possibilidade, aí olhando para o lado do prestador de serviço, de dizer assim, não, eu não aceito esse valor. Isso dificultar um diálogo, até onde pode o privado dizer que não aceita, até onde é obrigação do gestor dizer nós precisamos pagar mais barato, independente do processo que fizemos de valores estabelecidos. A coisa começa com uma simplicidade grande. Qual foi o serviço prestado? Qual é o valor do serviço prestado no mercado? Ora, se existe um contrato pactuado para prestar um serviço, há comprovação de que o serviço foi prestado. Foi prestado no preço justo, ou seja, não tem sobrepreço. Não há por que se ter receio de fazer um pagamento dessa natureza. Serviço executado, sem sobrepreço, não há problema em fazer um pagamento dessa natureza. Agora, um serviço que foi feito em parte, com qualidade duvidosa, com indício de superfaturamento. Como é que você vai cumprir um contrato e pagar quando ele reza para uma realidade que, constatada em auditoria, ou interna ou externa, chegou-se à conclusão que não foi daquela natureza. Daí eu dizer que não me assodo, emitindo juízo prévio ou formando culpa de alguém, sem de fato estar esta culpa formada. Então, por isso que o devido processo legal é uma necessidade. Eu, sendo gestor, eu teria o cuidado de analisar sob essa ótica. Este serviço existe, estando ele comprovada a existência. O preço que foi nele despendido é o valor justo? A qualidade do mesmo está tudo ok? O que é que tem a se opor a um pagamento dessa natureza? Nenhuma. Então, o gestor que vai ordenar vai ter que ter esta segurança. Se assim não procede, ele, claro que vai também correr o risco de ser responsabilizado pelo aval ou autorização que deu sem o respaldo. Eu quero agradecer ao senhor presidente. Muito obrigado, presidente do Tribunal de Contas do Estado, presidente Kennedy, conselheiro Kennedy, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Eu é que agradeço os 3 jornalistas conceituados no Estado, sempre têm contribuído com o Tribunal nesse mistério de cumprir seu dever. Eu sempre digo muito que a imprensa tem sido uma parceira, e ela é uma parceira que tem a razão de ser. A imprensa, ela forma e informa, e tem prestado, assim, relevante serviço ao Estado do Piauí. Nós do Tribunal somos só alegria e dispomos, sempre que precisarem, da nossa modesta e humilde contribuição. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de um nome da política piauiense que anuncia um retorno. E olha, é um nome de centro nos pensamentos e até, eu diria até na família ali, Elivaldo Barbosa, com poder no Palácio de Karnak. Você vai entender melhor depois do intervalo. Voltamos já.